Pessoal, tudo bom? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta segunda-feira. Vocês estão vendo aí, a voz continua a mesma. Mas tudo bem, devagarzinho ela vai recuperando aí, a gente vai melhorando, se Deus quiser. Mas o importante é que tenho condições de gravar esse vídeo para vocês, e como eu faço sempre, eu estou aqui diariamente, gravando vídeos e conteúdos sobre o nosso Santos, tá? E agradeço também quem não torce pro Santos e assiste aqui o canal, que é um pessoal que admira aí o Santos e gosta também do meu trabalho, e eu fico muito agradecido por todos vocês. E aproveito já e peço, né? Se inscrevam no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo, porque tudo isso é muito importante para fazer esse canal continuar crescendo. Já passei de 180 mil inscritos e eu agradeço muito a todos vocês, tá bom? Gente, é o seguinte, o Santos está numa reta final importante de Campeonato Brasileiro, né? O Santos vai ter pela frente agora Mirassol em casa, Internacional fora, Sport em casa, Juventude fora e Cruzeiro em casa. Ou seja, dos próximos 5 jogos, o Santos tem 3 em casa e 2 fora. A gente sabe muito bem que o Neymar é uma figura importantíssima nessa batalha por essa campanha para escapar do rebaixamento. Infelizmente deveria ser o contrário, devia estar brigando lá em cima, mas está brigando lá embaixo. O Santos nessa década é um terror. Ele só preocupa o seu torcedor. 3 anos ameaçado pelo rebaixamento, um deles disputou um ano a Série B e agora volta para a Série A e de novo está com a faca no pescoço, ameaçado pelo rebaixamento. E o Neymar, como eu estava falando, é uma figura central, chave. Não que ele em campo esteja sendo aquele Neymar que todo mundo esperava que fosse, não. Até por conta das sucessivas lesões, o Neymar não consegue adquirir um ritmo de jogo. Ele joga 7, 8 partidas, lesiona e fica um mês, 2 fora. Depois ele volta, acontece a mesma coisa. E é difícil o Neymar recuperar o padrão de jogo dele. A gente vê que o Neymar hoje é um jogador que pensa muito o jogo. As metidas de bola dele são sensacionais, mas aquelas arrancadas, os dribles que ele tão bem fazia, ele já não consegue mais fazer, porque o corpo já não obedece mais à mente. Então o Neymar precisa estar saudável o tempo inteiro, tá? Eu já citei para vocês aqui, já falei várias vezes sobre a carga de minutos em campo do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. O Arrascaeta não termina nenhum jogo. Todo jogo ele é substituído. Mesmo que o Flamengo ainda não tenha encontrado o caminho da vitória para garantir 3 pontos. Ele sai. Porque o Flamengo entende que o jogador é importante nessa reta final de temporada. Brasileiro, Libertadores e, se ganhar Libertadores, o Mundial de Clubes. Então não adianta o Arrascaeta dizer, eu estou bem, quero ficar até o final. Ele sai, porque existe um trabalho que está sendo feito no Flamengo com muito critério. Então vamos transportar isso para o Santos. Eu acho que o Neymar deveria ter essa consciência, porque ao ficar em campo e pedir para ficar em campo o tempo inteiro, ele inibe o trabalho da comissão técnica e até do Departamento de Saúde do Santos. Ele não pode ficar esse tempo todo em campo. O que aconteceu, por exemplo, com ele contra o Palmeiras. Ele ficou o tempo inteiro. E o que eu apurei nessa segunda-feira é que não só o Neymar, mas também o Arão, Igor Vinícius, Zé Rafael e o Guilherme nem sequer foram para o campo participar das atividades. Foram lá, tomaram café, entraram no campo, mas depois o trabalho foi lá dentro do CT do Santos. Por quê? Porque eles se desgastaram demais no jogo contra o Palmeiras. Entendeu? Conversei com uma pessoa, essa pessoa falou para mim, senhor Mano, o desgaste físico foi muito maior do que nos jogos anteriores. Nenhuma partida nessa temporada, o desgaste físico dos jogadores foi tão grande como nesse jogo contra o Palmeiras. Entendeu? Então, eles nem sequer, principalmente o Neymar, nem sequer foi para o campo. Que agora é um trabalho de manutenção, de prevenção, para que ele não venha ter de novo problema de lesão muscular. Então o Neymar precisa entender
precisa entender que ele precisa ter a sua minutagem controlada. Se o Vojvoda tirá-lo de campo, ele tem que aceitar. Ele tem que entender, porque é por bem dele principalmente. Muito mais do que no Santos, porque às vezes ele está em campo, como aconteceu no sábado contra o Palmeiras, ele estava lá se movimentando, correndo, etc e tal. Estava lá contribuindo. Mas isso pode ter um preço muito alto depois que o jogo termina, por exemplo. Essa mesma pessoa que falou para mim que houve um desgaste muito maior do que nos jogos anteriores, mencionou o Neymar também. Diz que os deslocamentos do Neymar no jogo foram muito intensos, principalmente aqueles deslocamentos laterais. E isso é algo que, aquele problema que ele teve lá anteriormente, no reto femoral, etc e tal, esses deslocamentos, eles exigem muito dessa musculatura. Muito. Então o Neymar precisa entender isso. O Santos está numa situação difícil? Sim, está. Precisa do Neymar? Precisa. Mas o Santos precisa do Neymar até o final do campeonato. Não adianta nada ele fazer um jogo intenso contra o Palmeiras, o Santos ganha, e de repente ele tem uma lesão muscular e não joga mais. Esse é um problema. Então, o Santos pensa nessa monitoração de minutagem do Neymar. A pessoa com quem eu conversei hoje me falou, olha, não tem ninguém que nesse momento é dúvida para o jogo contra o Palmeiras. Mesmo Neymar, Guilherme, Zé Rafael, Igor Vinícius e Arão não tendo ido a campo. Não sei se foi a Gazeta Esportiva ou a Diário do Peixe, não me lembro, que noticiou que o Arão apresentou uma dor no adutor da coxa. Eu perguntei para essa mesma pessoa, se tem alguma informação sobre isso? Essa pessoa falou para mim, olha, repetiu, né, o desgaste físico foi muito maior do que nos jogos anteriores, mas não tem ninguém nesse momento vetado para o jogo. E acho que a própria Gazeta Esportiva hoje traz uma matéria dizendo que o Santos não tem nenhum jogador que preocupe para o jogo. Ótimo. O Santos precisa estar inteiro para esse jogo contra o Mirassol. O Mirassol faz uma campanha extraordinária no Campeonato Brasileiro. Extraordinária. Extraordinária. Faz muito com pouco. Faz muito com pouco. Estou puxando aqui a tabela de classificação para ver onde é que está o nosso querido Mirassol. É o quarto colocado. É o quarto colocado no campeonato. À frente de vários times de tradição no futebol brasileiro. Bahia, Botafogo, São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, Corinthians, Grêmio Internacional e Santos. Entendeu? Até o Fortaleza. A folha de pagamento do Mirassol é de 4,5 milhões de reais mês. Não é só dos jogadores. Inclui tudo. A tia da cozinha, o tio que cuida do campo, o motorista de ônibus, o roupeiro, o pessoal da imprensa, comissão técnica, departamento médico, todos que estão envolvidos no projeto Mirassol estão dentro desses 4,5 milhões de reais por mês. Vejam a diferença. Vejam a diferença. O Santos hoje tem uma folha de pagamento 7 vezes maior do que essa do Mirassol. 7. O Santos está gastando por mês algo em torno de 30 milhões. 30 milhões. E o Santos hoje é o 16º colocado, brigando para não ser rebaixado, com 36 pontos contra 59 do Mirassol. 23 pontos a menos. O Mirassol nesse campeonato ganhou 16 partidas, o Santos ganhou 9. O Mirassol nesse campeonato perdeu 6 partidas, o Santos perdeu 15. O Mirassol nesse campeonato marcou 54 gols, o Santos marcou 34, 20 gols a menos. 20 gols a menos. Quer dizer, vamos pegar a defesa do Mirassol, 33 gols. A do Santos, 48. Então vocês vejam que desde o ano passado, o trabalho feito no Mirassol é um trabalho pensado.
Esse time subiu da Série B para a Série A, assim como o Santos subiu. Se reforçou? Sim, se reforçou. Mas foi feito tudo dentro do tamanho do bolso do Mirassol. Em contrapartida, o Marcelo Teixeira gasta mais do que o Santos arrecada. Muito mais. Hoje de manhã, segunda-feira, conversando com a outra pessoa, essa pessoa falou para mim o seguinte: senhor Mani, quando o ano fechar e o balanço for apresentado, as pessoas vão cair de costa. A dívida do Santos subirá muito mais do que as pessoas estão imaginando. Fala-se numa dívida do Santos na casa de 1 bilhão. 1 bi. Mas essa pessoa falou para mim que isso pode, que a dívida pode ultrapassar esse número e muito. Pior do que tudo isso, o Santos não tem salário atrasado, não tem direito de imagem atrasado, não tem nada. Nada. Por quê? Porque o Santos está gastando o que ele não deveria estar gastando. Então, por exemplo, todo mundo fala do salário do Neymar. Ah, com o salário do Neymar o Santos poderia contratar 4 jogadores. Não, esse salário do Neymar o Santos não paga nada. O marketing do Santos capitaneou no mercado o dinheiro para pagar o Neymar. Ah, mas está devendo, senhor Mani? Sim, está devendo porque ao invés de pegar esse dinheiro e pagar o Neymar, o Marcelo Teixeira pegou esse dinheiro para pagar outras coisas. Então, segue em dívida com o Neymar. O que o Santos fez? O que o Marcelo Teixeira fez? Conversou com o pai do Neymar. Pô, vamos reescalonar essa dívida aí, vamos passar mais para diante, diminuir essas parcelas. Pai do Neymar, beleza, sem problema nenhum. O Santos já está antecipando verbas do ano que vem, de contratos com a televisão, campeonatos, etc e tal. E essa mesma pessoa que falou para mim que 2026, que o fechamento das contas no final desse ano vai assustar muito, falou para mim o seguinte: o Santos está vendendo jantar para poder almoçar. Ou seja, gasta o que iria receber em 26 para pagar 25. Por conta disso, a situação do Santos no ano que vem tende a ser muito difícil. Muito difícil. Porque não há gestão. O trabalho que o Marcelo Teixeira faz é um trabalho pavoroso. Pavoroso. Isso todo mundo sabe. Isso não é novidade nenhuma para vocês. Então eu repito. O Mirassol, que é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, com 59 pontos, 23 a mais do que o Santos, que tem 36, a folha de pagamento do Mirassol é de 4,5 milhões por mês. A do Santos é de 30. E o Santos está na 16ª colocação, a 1 ponto da zona do rebaixamento, e o Mirassol está com 59 pontos no G4 do Campeonato Brasileiro. Mirassol que não vai ter problema nenhum para esse jogo contra o Santos. Não tem jogador suspenso, nem jogador machucado. Estava até conversando com o meu amigo Adolfo Lima, do Mirassol, que é o assessor de imprensa, e ele me falou: senhor Mani, o único jogador machucado é o Edson Carioca, que na verdade está de fora. É o 9º jogo dele, contando esse contra o Santos, que ele vai ficar do lado de fora. Entendeu? Então já é um desfalque antigo, é um atacante. O Edson Carioca é um atacante. É o único jogador no DM e não tem ninguém suspenso para o jogo. Foi o que ele falou para mim também. Então vai ser um jogo difícil. Não vai ser fácil. Mas eu acredito no Santos. Essa vitória contra o Palmeiras era a vitória que o Santos precisava. Hoje eu conversava com o Thiago Salazar, meu amigo lá da TV Gazeta. Ela é de Santos, né? Ele me falou: senhor, mas eu nunca vi a cidade tão mobilizada como no jogo de sábado. Nunca vi. Nem em jogos contra o Corinthians. Foi algo surreal. Agora, essa mobilização de todos, torcida, comissão técnica, jogadores, tem que se repetir contra o Mirassol. Não pode achar, porque ganhou do Palmeiras, vai chegar em campo e ganhar do Mirassol. Porque ganhou do Corinthians, achou que ia ganhar do Vitória e perdeu na sequência. O Santos não pode perder o foco. O Santos não pode perder a concentração. Porque tem ainda muita coisa pela frente. São só 5 jogos, mas é muita coisa. E o pessoal tá vindo logo atrás. Então o Santos tem 36, Vitória tem 35, o Juventude tem 32.
Tá certo, Internacional tem 37, também tá brigando. E a gente vai dar uma olhada nos jogos da próxima rodada, que nem eu já fiz com vocês no vídeo passado. O Santos pega o Mirassol, como a gente está discutindo aqui. O Internacional vai jogar fora com o Ceará. Não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. O Ceará está em 12º lugar. E vem de 3 jogos sem perder. 2 vitórias e um empate. O Vitória vai pegar o Palmeiras, pega o Palmeiras com a faca no pescoço por conta da derrota contra o Santos. E é um jogo que o Palmeiras precisa ganhar. Por quê? Porque o Flamengo vai jogar com o Fluminense e hoje tem 3 pontos a mais que o Palmeiras. Se o Flamengo perder e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras recupera a liderança do campeonato. Então o Palmeiras vai dar a vida por esse jogo. E os jogadores que estavam em seleções chegarão a tempo de enfrentar o Sport, o Vitória, na próxima quarta-feira. Entendeu? Então é um jogo difícil. Não há que se perder o foco, de jeito nenhum. E o Neymar precisa entender que ele precisa cuidar do corpo. Ele não é criança. Ao contrário. Tem 33 para 34 anos, quase. Em fevereiro ele faz 34. E tem um histórico de lesão muito complicado. Entendeu? Outra coisa que eu queria falar com vocês é o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo bateu a meta, que era de 60% das partidas disputadas na temporada, e o Santos vai ter que pagar $1 milhão por ele. Tem gente aí reclamando. Gente, pior do que isso, pela amostragem até o momento, foi ter contratado o Duarte por $4 milhões. O Zé Ivaldo custa 1. Ah, sua mãe, mas o Zé Ivaldo falha. Contra o Palmeiras, no começo do jogo, ele quase entregou a paçoca. No Palmeiras, lá no Allianz, ele dividiu aquela bola com o Flaco, perdeu, o Vitor Roque fez o gol na sequência. Falha muito, mas até agora o Duarte não mostrou o que veio. Claro, a gente tem que esperar um pouco, o cara tá chegando, ou, por exemplo, o Adonis Fria tá jogando mal, mas o que ele jogou contra o Palmeiras foi uma enormidade. Foi uma enormidade. Agora ele vai jogar sempre assim? Mas enfim, o Santos vai comprar o Zé Ivaldo. E segundo eu estava vendo uma matéria aí do Lucas Mussetti no UOL, o Santos até já pensa em vender o jogador. Esse é o Santos, você entende? Aí você compreende por que é que o Santos está nesse jeito, porque o Santos é uma bagunça. Não tem gestão. Não tem gestão. O Marcelo Teixeira é um péssimo presidente. E o Alexandre Matos, que eu tanto gosto, o CEO do Santos, está deixando muito a desejar. Está deixando muito a desejar. Pessoal, outra coisa que eu queria falar com vocês para encerrar esse vídeo é a questão da marca Pelé, que foi comprada pela NR Sports através do Neymar Pai e vai ser anunciada agora dia 19 de novembro. Tá? Falou-se em $18 milhões pela marca. Não custou isso. Não custou isso. O próprio GE já traz uma informação hoje que vai ao encontro do que eu apurei conversando também com outra pessoa na manhã desta segunda-feira. Ficou algo em torno de $8 milhões, contando tudo, comissão, impostos, etc. e tal. Não custou tudo isso. Quem passou esse valor de $18 milhões foi a própria NR Sports, para inflar o seu ativo, ou seja, a NR Sports hoje tem a marca Pelé, pagou 18, vai vender por quanto? Pagou nada, pagou 8. Então ela própria inflou o valor, mas fonte fidedigna, minha, falou a mesma coisa que o GE publicou na tarde desta segunda-feira. O valor não foram $18 milhões, foram 8 milhões. E tudo que eu falei ontem a respeito do Neymar Pai comprar do Santos, eu mantenho. Aí até alguns amigos que acompanham o canal colocando, não, senhor, mas não vai comprar, a Assembleia de Sócios precisa aprovar. Claro, mas a Assembleia de Sócios só vai aprovar o que for levado para ela aprovar. E o que eles vão fazer nesse momento, até agora, o que se pensa é na compra da NR Sport. Vai comprar sozinho, senhor? Não sei. Mas a NR Sports
tem a intenção de comprar o Santos e controlar o Santos. Pode até ser sócio minoritário numa compra, mas vai controlar o clube. Essa é a ideia. Então, de repente aparece alguém para aportar um dinheiro muito maior do que tem a NR Sports. Mas vai fazer parte do acordo, pelo que eu apurei, a gestão do futebol vai ficar com a NR Sports. Aí essa mesma pessoa falou para mim, senhor Mani, por conta disso, dá para você entender aquele post no Instagram do Alexandre Matos, elogiando o Neymar, como outras pessoas disseram, bajulando, porque os caras estão sabendo. A NR Sports pretende trazer alguém para comprar, ele seria um sócio minoritário, mas com a governança governança do futebol do Santos. Entendeu? Com a governança do futebol do Santos. A NR Sports tem hoje a marca Pelé. A NR Sports tem hoje a marca Neymar. Tem a marca Neymar. E a NR Sports, o Santos deve a NR Sports por conta do Neymar algo em torno de 85 milhões de reais. Sem contar o dinheiro que a NR Sports já colocou no Santos através de parcerias. Para reformar vestiário, camarotes, tribunas, CTs. Isso tem um valor. Isso tem um valor. Então, esses 85 milhões cash que o Santos deve para o Neymar, colocando esses valores que foram gastos com tudo isso, passa de 150 milhões. Então, esse dinheiro, o Neymar pai, ele tem investido no Santos, através do filho e através de obras feitas na estrutura santista. E ele tem a marca Pelé e tem a marca Neymar. Ah, sua mãe, mas o Neymar tá jogando. Tá jogando. E é um ativo e tanto, porque o Neymar ele é importante não só dentro de campo, quando você pega a marca dele. Ele é muito ativo nas redes sociais. Isso gera muito engajamento. E, consequentemente, gera dinheiro. Entendeu? Então, repito, mantenho o que fui informado e informei ontem. A NR Sports, através do pai do Neymar, está se preparando para comprar o Santos. Até o final do ano vão fechar um projeto, o Santos vai botar o tal do estatuto e depois, se tudo der certo, caminhar de maneira correta, o Santos, o Marcelo Teixeira vai apresentar para o Conselho Deliberativo a proposta. Conselho apoiando, haverá uma votação dos sócios para saber se o Santos vai ser negociado ou não. Tá bom, pessoal? Desculpa a voz aí. Não sei o que fazer. Eu estou chupando pastilha o dia inteiro. Até mais.